Vamos lá, pessoal. 11 de maio de 2025, Dia das Mães. Estamos aqui com os nossos amigos, né, nossos companheiros de jornada e a nossa Bíblia Sagrada, tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da injustiça suprimem a verdade, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aqui nós temos o versículo 16 do capítulo 2, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. E nós temos um pouco dos livros da Instrução do Peregrino, Consolação da Filosofia. Tá? Esse cristão, aí quando ele caiu em desgraça, em 520 depois de Cristo, ele recorreu, a filosofia veio socorrer ele. Tá? Ele estava na masmorra, condenado à morte, sob tortura, e a filosofia veio, imagina, hein? E aqui nós temos Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Isso é uma obra fantástica também. Tá? O Órgão, um livro bom de ler, e aqui também um livro muito bom de ler também. Tá? Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant. Aqui temos aí também um plano de redenção indiano. Tá? Imaginem que Deus nasce como homem, vem e faz guerra contra o reino de Satanás, tá? E vence, tá? Porque quando Deus vem, ele sempre vai vencer, tá? Imaginem que quando os catarinenses aqui me roubaram e tentaram me fazer morador de rua, eles chamaram o Deus para batalha, chamaram o Deus de Abraão para o combate, tá? E aí imaginem que eles conseguiram um bom aniversário, né? Deus de Abraão veio em meu socorro, ele disse: se passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelo fogo, também estarei. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e você me glorificará. Ele disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Cristo disse: eis que estarei contigo até o consumar dos tempos. Então, citações, pessoal. A nossa segurança, tá? Porque se o nosso Deus promete, ele vai cumprir. O braço dele nunca encurta, o braço dele é sempre o mesmo. Tá? Desde que você esteja andando pelos caminhos dele. Aí imagina que a gente vai lá ao Salmo 119, os 176 versículos dos Salmos, falando dos juízos, falando dos mandamentos, falando da justiça, falando das ordenações de Deus. O caminho que você deve andar. E ele inicia com bem-aventurança. Imagina que o primeiro e o segundo capítulo, o primeiro e o segundo versículos dos Salmos, eles falam exatamente de bem-aventurança. Ele vai ao Sermão do Monte, tá? É bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Imaginem que a maior aflição, tá? Imagina Jó, entrou numa aflição tremenda, quando você perde o Jó perdeu tudo, né? O diabo tirou tudo dele. Que foi o que aconteceu comigo em Santa Catarina. O diabo veio, usou os italianos aqui, tirou tudo. E aí a aflição, né? A maior aflição que o ser humano pode sentir, Jó sentiu isso, ele pediu morte, né? Ele pediu para não ter nascido. É quando você tem uma vida organizada e essa vida se desorganiza, tá? E o diabo sabe disso, tá? Ele vem e ele ataca exatamente no cerne para te desestabilizar. E aí, não contente ainda, ele me tirou a família, né? E aí tirou contato com a minha terra, com minha família, porque eu estava sempre indo lá 2, 3 vezes por ano, voltando ao Rio Grande do Sul para rever o meu povo. E aí, quando ele corta toda a subsistência aqui, você fica só com o pão de cada dia. E aí o que acontece? Não consegue voltar mais, você não consegue ver tua mãe, né? A gente, 29 anos aqui em Santa Catarina, não consegui voltar um dia das mães para passar com a mãe lá. Porque no momento que estava organizado tinha muito serviço. E depois de desorganizar, você não tem capital. E imaginem o que é a perversão. Que como trabalha o diabo, tá? No meio dessa sociedade porca, sociedade pervertida, a raça vende as próprias filhas aqui, as mães vendem as filhas, os pais vendem as filhas para prostituição, aí para maçonaria, tá? E aí é o que explica o Bhagavad Gita, tá? Vendeu, caiu, não volta mais. É condenação eterna no inferno, a família inteira, tá?
É a filha que foi vendida, é o pai e a mãe que venderam, os irmãos, os sobrinhos, os filhos, tudo cai, tudo é inferno. Tá? E é por isso que a sociedade entrou nessa decadência, tá? Porque há esses valores que a gente precisa defender. Tá? Jean-Jacques Rousseau explica isso, e isso no livro dele aí, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. As mulheres são baluarte da sociedade. Isso era Genebra, tá? Genebra, em 1750. O Bhagavad Gita explica isso no primeiro capítulo dele lá, e isso é Índia, 4.000 anos atrás. As mulheres são baluartes da sociedade. Elas são protetoras dos dharmas eternos da família. As mães são importantes, as filhas são importantes. E exatamente por isso o Deus de Abraão me conservou em Santa Catarina para que a minha filha não fosse vendida para essa. Já estavam preparando a venda dela para essa raça da maçonaria. Né? E eles vieram me combater exatamente para que eu fugisse daqui, abandonasse minha filha e para que a mãe e a avó conseguissem vender. Eles comprariam. Porque esse povo é imoral, esse povo é um povo idólatra, serve o diabo e compra as filhas para o diabo, e aí a família inteira passa a pertencer ao diabo. Porque quando a menina se vendeu, deixou de proteger esses dharmas eternos, a justiça eterna da família. A família se corrompe. E é por aí aonde o diabo sempre entrou. Tá? Ele entrou primeiro em Eva. Usou Batseba para derrubar Davi. Imaginem que o diabo ele conhece o coração humano, ele sabe, se ele entrou na família pelas mulheres, não tem volta mais.